Olá, meu nome é Igor Everton Sobral Alves, RM 95214. Vou falar da parte de análise exploratória. Estamos importando o Panda para manipulação do dataset, a biblioteca Keras para construção e treinamento de modelo de aprendizado de máquina. Estamos importando a biblioteca Matplotlib para gerar gráficos. Importando a biblioteca Seaborn para gerar gráficos mais específicos, como gráfico de dispersão. Importando o NumPy para fazer os cálculos. Estamos importando da biblioteca Skylin as classes Stardad, Scalar e Mimac Scalar para normalizar a escala de dados e preparar para o treinamento da nossa máquina. E também da biblioteca Modelo Selection da Skylin, estamos importando a função Train Test Split para dividir os dados em conjunto de treinamento e de teste para avaliação final do modelo. Estamos colocando nosso dataset na variável dataset. Aqui estamos vendo as primeiras 5 linhas do nosso dataset. Estamos verificando as colunas do nosso dataset. Aqui nós estamos alterando o nome das colunas. E estamos verificando se a alteração foi feita. Opa, beleza? Eu sou o Lucas Costa, sou o segundo integrante do grupo. Vou dar continuidade aí na explicação do nosso dataset. Então aqui a gente vai mostrar esse gráfico aqui através desse bloco. Aqui a gente determina o tamanho do plot. Aqui a gente determina o espaçamento vertical, do nosso subplots. E através desse laço aqui a gente itera a coluna do dataset para poder mostrar os dados aqui nos gráficos. E aí a gente tem duas classes aqui, de recorrência e não recorrência. Aqui a gente verifica se há valores nulos no nosso dataset, a gente vê que não tem nenhum. Aqui na coluna idade, a gente vê que os dados estão descategorizados, então a gente tem que transformar, ver que são essas aqui as categorias, e a gente transforma eles em dados numéricos dessa forma aqui, e ele vai passar a ser transformado desse jeito aqui para dados numéricos. Coluna menopausa, a gente vê que os dados também estão descategorizados, a gente transforma eles em dados numéricos, eles voltam assim, dessa forma, numéricos, bonitinho. Coluna tumor, da mesma forma, descategorizados, a gente transforma eles aqui, voltam dados numéricos para a gente. Envinodes, a gente vê que tem esses tipos, a gente transforma em dados numéricos, vão ficando só dados numéricos no nosso dataset. Aqui temos no, yes e perguntinha, não sei que dado que é a perguntinha, Então, transforma também em dados numéricos, fica dessa forma aqui. Coluna Degmalig, tem desses 3 tipos de dados, que não precisa modificar mais. Aqui, já esse direita e esquerda, a gente transforma eles em numérico, fica 0 e 1. Coluna Breast Quad, da mesma forma, tem esses tipos de dados aqui, a gente transforma em dados numéricos, eles nos retornam dessa forma. E a gente vai fazendo isso em todas as colunas do dataset, transformando em dados numéricos.
Coluna classe, da mesma forma. Dois tipos de dados, a gente transforma em 0 e 1. E aqui a gente vê que o nosso dataset ficou transformado dessa forma aqui, todo numérico. Desde a linha 0 até a última linha do nosso dataset. Meu nome é Vinícius Prado, RM94851, e eu vou falar sobre os gráficos. Meu nome é Vinícius Prado, RM94851, e eu vou falar sobre os gráficos. Esse primeiro gráfico aqui fala sobre as classes, que seria de recorrência ou não recorrência após o tratamento, na primeira vez ou não. Aqui no gráfico de idade, através do gráfico é possível identificar que a maior parte dos diagnósticos de câncer de mama são após os 40 anos. Após essa idade, quanto mais velho for o diagnóstico, menor é a porcentagem de recorrência também, sendo que quando o diagnóstico é feito antes dos 40 anos, a porcentagem de recorrência é maior também, como pode ser visto aqui no verde. No gráfico aqui da menopausa, que indica se a paciente é pré ou pós-menopausa, ou se é após ou antes dos 40 anos. Pelo gráfico é possível identificar que potencialmente 1/3 de todos os cânceres de mama são diagnosticados entre mulheres na pré-menopausa, enquanto os outros 2/3 são predominantemente na menopausa ou após os 40 anos. Por mais que sejam mais raros, os cânceres de mama diagnosticados em idade jovem apresentam ainda características clínico-patológicas mais agressivas. Então esses cânceres aqui eles são mais agressivos antes dos 40 anos. Tem mais chance de recorrência também. No que se refere ao tamanho do tumor, que é o diâmetro do tumor, com esse gráfico do diâmetro do tumor, é possível identificar que os tumores de 20 a 54 centímetros são os que possuem maior recorrência, enquanto os de 0 a 19 são os que não têm muita recorrência, não tem tanta recorrência assim, mostrando que quando ocorre recorrência, os tumores tendem a voltar ainda. E ele ainda mostra que os tumores tendem a voltar ainda maiores quando há recorrência. Então, quando o tumor volta, ele volta ainda maior. Geralmente ele volta acima de 24, 30, 34, 25 a 29. Mas a maior parte deles apreensão entre 15 a 44 centímetros. No gráfico de linfonodos axilares, os linfonodos axilares são um grupo de linfonodos encontrados na axila, que servem como importante via de passagem para as estruturas neurovasculares que suprem o membro superior. O fato de os linfonodos axilares drenarem a mama é particularmente importante na prática clínica, uma vez que podem ser acometidos caso haja disseminação tumoral em pacientes com câncer de mama. Nesses casos, a avaliação desses linfonodos é essencial para definir o estadiamento do tumor e, consequentemente, o melhor tratamento para o paciente. E conforme o gráfico, quanto menor a presença de linfonodos, menor é a recorrência do tumor. A coluna de Kapsky representa se há presença de metástases nos linfonodos axilares. Podemos ver no nosso dataset que quando não há presença deles no paciente, as chances de haver recorrência no câncer são consideravelmente menores. Isso porque a presença de metástases poderia indicar um câncer de mama mais agressivo, logo, colaborando para definir o grau maior de malignidade do tumor, que a propósito é uma das nossas colunas aqui no dataset. Na análise dessa coluna, podemos observar que quanto maior o grau de malignidade do câncer, maior as chances de recorrência. E isso mostra por que é importante fazer os exames de rotina para identificar o câncer logo em seu início. Ao lado, temos a coluna que representa a informação pelo qual lado da mama foi identificado o câncer no paciente. Vemos um gráfico equilibrado e uma diferença mínima entre eles, e essa diferença é apenas numérica. Essa informação tem mais relação com a estratégia de tratamento que será abordada, ou foi nesse caso,
porque como podemos ver na próxima tabela, na próxima coluna, após identificado em qual lado das mamas o câncer está, é identificado em qual quadrante dessa mama o câncer está localizado. E essa informação poderá, em primeira abordagem de tratamento, que é a cirurgia, definir o quanto da mama será extraída do paciente para a remoção do câncer, que pode chegar até a remoção completa da mama. Podemos ver aqui no nosso dataset que o maior número de recorrências aconteceram quando o câncer foi identificado no quadrante esquerdo da mama, com mais recorrências no quadrante esquerdo inferior e um pouco menor no quadrante esquerdo superior. Porém, não é um dado conclusivo, pois os valores das colunas anteriores, como o tamanho do tumor ou o grau de malignidade, por exemplo, poderiam estar maiores nesses pacientes e, coincidentemente, pode ter gerado esse resultado. A próxima e última coluna da nossa tabela aborda se o paciente tem ou não em seu histórico médico a presença de tratamento por radioterapia, que, segundo estudos, é um dos tratamentos mais eficazes contra o câncer. E no nosso dataset, é possível ver que os pacientes que têm a presença de radioterapia em seu histórico médico são os que menos têm recorrência do câncer. E claro, essa informação pode estar também influenciada pelos valores das colunas anteriores, como por exemplo, grau de malignidade ou tamanho do nódulo, com valores mínimos para esses pacientes, o que influencia nesse gráfico aqui isoladamente. Meu nome é André Maia e eu vou continuar a partir daqui. A princípio, há uma separação dos labels das features. Nós atribuímos os labels à variável y e a features para a variável x. Em seguida, nós vamos usar o train test split para fazer a separação da quantidade de dados para treino e para teste. Nós definimos aqui 30% e usamos o Stratify para ver uma proporção tanto na parte de teste quanto na parte de treino. Em seguida, nós vamos normalizar os dados para que não haja enviesação do modelo. Nós testamos tanto a padronização quanto a normalização, mas nesse modelo em específico a normalização saiu melhor. Ok, aqui nós verificamos o treino X, treino Y, e agora de fato começa a criação da rede neural. Nós optamos aqui por usar a biblioteca Keras. A princípio nós iremos usar o Keras.sequential, que serve para você criar redes neurais multicamadas. Nós criamos a primeira camada com um input shape 9, número de features, e a nomeamos como entrada. Nós criamos a segunda camada com 18 neurônios, e a função de ativação escolhida foi ReLU, e a nomeamos como CUTA. Esse Kernel Initializer ele serve para você randomizar os pesos. À medida que ela vai testando, ela vai randomizando os pesos. E usamos o Dropout, que serve para você adormecer uma certa quantidade de neurônios para que ele não pegue ligações específicas e cause overfit no nosso modelo. Nós criamos uma segunda camada com 9 neurônios e também como função ReLU de ativação, e a nomeamos como CUTA2. E a camada de saída vai ser com um neurônio e a função de ativação vai ser sigmoide. Aqui nós temos um resumo do nosso modelo. Aqui nós vamos compilar a função de perda, vai ser essa aqui, com o nome complicado. E a otimização vai ser usada a Adam. A métricas.accuracy vai ser usada para você ver a acurácia enquanto você treina o modelo. Aqui é o treinamento do modelo. Ele chegou a 82% durante o treinamento e 39,51% de loss. Aqui vamos testar com o modelo.evaluate, que ele testa os dados de teste junto com nossos features e nossos labels, e ele retorna a loss do nosso treinamento e a acurácia do nosso treinamento. Aqui nós vamos botar um gráfico. Esse gráfico vai mostrar a nossa evolução da nossa acurácia do nosso modelo de acordo com as épocas e a queda da loss.